Olá, estudante, bem-vindos, bem-vindas. Aqui é Thiago Benedetti, aqui do Aprenda Mais, Escola de Capacitação e Desenvolvimento para Estudantes. E nesse vídeo eu iniciei uma série de 5 aulas, tá? São 5 vídeos que eu vou liberar aqui para você, para te mostrar o que eu chamo de estudo por blocos de ação. A minha intenção com isso é te mostrar a forma mais essencial de organizar e lidar com a sua rotina de estudo, mostrando para você 5 blocos de ação, ou seja, os 5 blocos em que você de fato vai botar a mão na massa para estudar. Isso aqui é uma espécie de metodologia de organização, mas que também entra um pouquinho no mérito, claro, de metodologia mesmo de estudo ativo, tá? E nessa série de aulas, eu te convido a acompanhar isso aqui com a mente aberta, no sentido de que eu vou usar como cenário, tá, como contexto, a rotina de estudo para um curso pré-vestibular, para você que está se preparando, por exemplo, para Enem. Mas tudo que eu falar de Enem vale para o vestibular, e tudo que eu falar de vestibular ou Enem vale para concurso público, porque, em essência, vestibular, Enem e concursos públicos são a mesma coisa, ou seja, você tem um processo seletivo de candidatos que querem uma vaga e que, para conseguir essa vaga, precisam passar por um processo seletivo baseado numa prova, e essa prova tem lá um edital com uma série de conteúdos ou competências ou habilidades que precisam ser verificadas. Tá? Então, na essência, é a mesma coisa, um processo seletivo onde, né, você tem uma prova que seleciona o candidato. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar sempre com esse cenário de pré-vestibular, pré-ENEM, alguma coisa assim. Mas é válido para qualquer realidade. E, claro, isso também vale para você que está no ensino médio. Tá? Você que está na primeira série, segunda série, principalmente no terceirão. Tá? Isso aqui também, tudo que eu vou mostrar para você é válido para a sua realidade. E o objetivo dessa série é mostrar para você os 5 blocos de ação básicos que você vai usar para estudar na sua rotina. Te convido a dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, porque pelo seguinte, eu vou deixar essa série de 5 aulas organizadas numa playlist, para que você tenha uma sequência lógica para isso, para não ter que ficar procurando por aí. Mas para te ajudar mais ainda, eu vou deixar tudo isso aqui também organizado num post que eu vou fazer no blog, lá do Aprenda Mais. Tá? E nesse post eu vou deixar todas as aulas numa sequência e vou deixar texto de apoio, material de apoio, slide da aula, essas coisas todas para te dar um suporte a mais, né? Porque lá no blog eu tenho essa possibilidade, né, de editar tudo aqui da forma que eu quero. Tá? Então aqui nessa descrição do vídeo você vai encontrar o link, né, para essa postagem no meu blog e lá você vai conseguir acessar tudo que você precisa. Aqui nessa aula, inclusive, nessas aulas, nessas 5 aulas, eu vou te entregar alguns materiais, alguns recursos, né? Vai ter checklist, planilha e outras coisas. E tudo isso também vai ficar disponível para você. E o acesso disso tudo também, tá? Fica ali facilitado pelo blog. Então, te recomendo dar uma olhada por lá. E, de novo, né, para você encontrar esse link, basta verificar aqui, né, na descrição do vídeo. Tá bom? Uma coisa que eu queria te alertar também. Isso aqui é uma série de 5 aulas de orientação para estudantes, né, de todas as áreas. E não se preocupe que aqui não tem nenhum golpe, tá? Eu sei que você deve estar acostumado já, até traumatizado com isso, né? De lá vem um professor, ele vai fazer uma série de aulas para resolver minha vida e no final ele vai me entubar um produto e vai dizer que tem um curso e que eu tenho que comprar e não sei o quê. E no fim das contas você percebe que aquela série de aulas foi feita só para isso, né? Só para vender no final das contas um curso. Já te alerto aqui o seguinte, sim, eu tenho cursos, eu tenho uma escola, eu vendo cursos na internet, eu vendo cursos, né, para estudantes de todos os segmentos, tenho um curso especial, específico para Enem, mas o objetivo disso aqui não é esse, tá? Então fica tranquilo que no final eu não vou te dar nenhum golpe desses, nem vou falar, para você ver mais disso, compre meu curso, tá aqui o cupom, vagas limitadas, aquela palhaçada toda, tá? Até porque não existe vaga limitada para quem vende curso na internet, né? Mas eles dizem isso. Então, a ideia aqui é o seguinte, claro que eu tenho um curso, fez outro, eu vou até falar dele, normal, mas o objetivo não é esse. Então, fico tranquilo sobre isso. Que mais? Acho que de recados que eu tinha para a gente começar, é isso. O último recado, então, pega um caderno, tá? Te recomendo, faça anotações sobre tudo que eu vou mostrar aqui. Tem bastante coisa esquemática, esqueminha. Não esquece também de ver esses vídeos pelo blog, porque por lá eu vou deixar, né, um checklist para cada aula para você cumprir. Então, com isso tudo você consegue e você vai conseguir aprender
a estudar do jeito certo, considerando, né, premissas e apontamentos lá da neurociência. E também, né, eu vou trazer um pouco da minha experiência enquanto mentor de estudos. As pessoas me contratam para que eu organize a vida de estudante delas e, né, tem dado certo, modéstia à parte. Né? Eu já acompanhei estudantes que ficaram em primeiro lugar em medicina, em primeiro lugar em astrologia, astronomia, aliás, astrologia, né? Já alunos que ficaram em primeiro lugar em direito, engenharia, psicologia, veterinária, né? Tudo isso em federais, beleza? Então, como mentor de estudos e como alguém que trabalha, né, com capacitação e orientação de estudantes, eu vou trazer aqui para você um pouco dessa minha experiência, tá, com tudo isso também. Mas lembrando, tudo isso aqui baseado em manuais de estudo e evidências científicas, beleza? Então vamos lá, vamos deixar de enrolação. Falei que eu ia te dar aqui né, um trabalho bem objetivo e sem enrolação. Então, para a gente começar, claro, também não esquece, se você gostar disso aqui, se você puder me agradecer por isso aqui de alguma forma, me agradeça se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, deixando um comentário, porque dessa forma o YouTube entende que isso aqui é um material legal, isso aqui vale a pena e compartilha isso com mais pessoas, tá? E o meu objetivo com isso aqui, claro, é atingir o maior número possível de pessoas, não para vender um curso no final, mas para, né, de fato, entregar algo de valor que ajude e oriente os estudantes que precisam dessa orientação, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui meu quadro para a gente começar a fazer uns rabiscos e aí a gente começa a organizar aqui o que a gente vai chamar de blocos de ação, tá bom? Então olha só, nessa primeira aula, a gente vai entender primeiro, talvez essa primeira aula seja um pouquinho maior que as outras, tá? Porque a gente vai primeiro entender o que é o bloco de ação e eu já vou te mostrar o primeiro bloco, que é o bloco A, que é o bloco de avançar. Então, olha só, como eu trabalho com, né, organização de rotina de estudos, eu vou usar aqui para você um horário genérico de cursinho pré-vestibular. Você vai, claro, adaptar isso aqui para a tua realidade, né? Se você tem aula de tarde ou às vezes de noite, você só vai fazer adaptações. Você não precisa ter exatamente essas aulas, nem nessa sequência, nem nessa quantidade, tá? Talvez você seja um estudante de uma escola integral, que tem aula de manhã e de tarde, então vai precisar de alguns ajustes. Aqui eu estou partindo também do princípio de alguém que está começando, digamos, do zero, alguém que vai ter que estudar tudo mais ou menos com a mesma importância, independente de pesos, né? Mas a gente vai falar de peso e recorrência, claro. Eu estou considerando aqui que a pessoa não tem nem mais facilidade nem mais dificuldade de alguma coisa, então vamos considerar um cenário bem neutro, tá? E estou considerando alguém que está numa realidade já de aula presencial, né? Vamos imaginar assim, eu estou aqui falando de Rio Branco, do Acre, e na escola onde eu sou professor, coordenador e gestor, já estamos com praticamente todo mundo que queria voltar para a escola já voltou, né? Então a gente está numa realidade aqui de presencial bem próximo do que era antes da pandemia, desde junho, julho. Tá? Então, eu vou considerar aqui uma situação de aula presencial. Mas você pode também colocar isso para a tua realidade como aula remota, aula gravada. Você pode considerar na tua realidade curso digital, curso online, ou que na verdade você não faz nenhum curso, você usa de repente material em PDF, sumário, alguma coisa para orientar a sua rotina de estudos. Tá? Mas aí você vai fazendo personalizações sobre isso e, claro, qualquer dúvida que você tenha, né, sobre a tua situação diante do que eu vou mostrar aqui, basta você deixar ali um comentário que assim que possível eu te respondo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Para começar, o que é essa coisa de bloco de ação? O bloco de ação, ele representa aquela unidade mínima de estudo que você vai fazer. O bloco de ação é a menor parte da sua rotina de estudo. Então, se você estiver pensando, por exemplo, em biologia, você sabe que a menor unidade da biologia é uma célula, né? E aí você junta células para formar tecidos, aí você junta tecidos para formar órgãos, os órgãos vão formar sistemas e por aí vai. Então, imagina que o bloco de ação é a menor unidade da sua rotina de estudos. E aí, quando você usa esses blocos de ação e junta um bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos, você vai fazer uma sessão de estudo, certo? Então, quando você fala de sessão de estudo, o que é uma sessão? Né? Uma sessão é um intervalo de tempo. Então, o que é o bloco? O bloco é uma unidade pequenininha e quando você junta vários, né, você tem uma sessão de estudo. Então, a sessão, nesse caso, sessão escrita com 2 S, tá? É o intervalo de tempo que você tem para estudar. Então, digamos que você fala assim, eu estudo todo dia por 3 horas. Então, digamos que você tem uma sessão de estudo ali de 3 ou 4 horas de estudo por dia. A pergunta que fica é, em quantos blocos você organiza essa tua sessão?
Então, a tua sessão de estudo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ela vai ter ali o quê? Ela vai ter o bloquinho 1 de estudo, vai ter o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4, o bloco 5, aí vai depender do tipo de sessão e do tipo de bloco. Então, a brincadeira dessa sequência de aulas é mostrar isso. É como você organizar esses bloquinhos de construção da sua rotina de estudo de uma forma realista, de uma forma qualificada, de uma forma que realmente seja ativa e que vai de fato, de verdade, impactar os seus estudos, tá bom? Então, hoje, nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, a gente vai começar a falar sobre o bloco A, que é o bloco de avançar conteúdo novo. Na sequência, você vai ter uma aula para falar sobre o bloco R, que é o bloco de revisar, o bloco Q, que é o bloco de qualificar, né, o bloco onde você avalia o seu processo, o bloco F, de fortalecer seus pontos fracos, e o bloco T, de trabalhar, onde você trabalha conteúdos importantes, independente de processo avaliativo ou qualquer outra coisa, simplesmente porque você tem que trabalhar em cima de conteúdos que têm mais valor. Então, isso aqui, por si só, já entrega para você quais são os elementos essenciais de uma boa rotina de estudo. Numa boa rotina de estudo, você faz o quê? Você avança conteúdo novo, que é o bloco A, né? Então, deixa eu ir listando aqui. Então, você avança conteúdo novo, você revisa os conteúdos antigos que você já estudou, né? Lembra que sem revisão não tem aprovação, tá? Você qualifica esse processo fazendo uma avaliação. Aí você também tem que lembrar de outro mantra sagrado, né? Aquilo que é avaliado pode ser melhorado. Da mesma forma, aquilo que não é avaliado não pode ser melhorado. Então, você não vai melhorar os seus estudos se você não avaliar ou qualificar o que você está fazendo. E aí, quando você avalia e qualifica, você vai perceber que você está bem numa coisa e você está mal em outras coisas. Para isso, tem o bloco F, de fortalecer. Então, esse aqui é um bloco que só vai acontecer se você tiver que fortalecer conteúdos que estejam fracos. E, via de regra, sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar. E, por fim, o bloco T, de trabalhar, em que você vai pegar aqueles conteúdos de alto valor e, de vez em quando, de forma sazonal e periódica, você vai colocar um bloquinho de trabalho, né, onde você não vai nem avançar conteúdo novo e nem necessariamente apenas revisar. Você vai, de fato, trabalhar para subir o nível, tá? Então, a revisão, ela teria aqui, na verdade, uma espécie de desdobramento, que é o trabalhar alguma coisa. Eu até poderia considerar que seria uma mesma coisa, mas eu gosto de diferenciar porque a revisão tem uma premissa e trabalhar conteúdo tem outra, tá bom? Então, nessa aula, nesse vídeo, vamos falar sobre o bloco de avançar conteúdo novo. E aí, para isso, a gente vai usar aqui como referência um horário fictício, tá, de estudo, né, uma rotina, na verdade, onde você tem aqui de amarelo as aulas de um aluno que frequenta um pré-ENEM, por exemplo. Tá? Então, esse aqui de amarelo são as aulas, não são os horários de estudo ainda. Tá? Lembra que aula é uma coisa, estudar é outra coisa. E aí, para te ajudar nisso, para a gente pensar no bloco de avançar, a gente vai usar aqui uma primeira ferramenta que você vai poder fazer download olhando aqui na descrição do material, tá? Que é o checklist do ensino médio. Aqui eu tenho um checklist de todas as partes da biologia, tá? Mas só da biologia nesse caso. Se você quiser, né, baixar isso completo, de graça, sem nenhum golpe também, relaxa, tá? Você vai poder baixar isso aqui completo, né, para todas as disciplinas do ensino médio. E nesse checklist você vai ter as disciplinas organizadas, né, aula por aula, conteúdo por conteúdo, numa sequência lógica, tá bom? Então, vamos lá. O que é o bloco de avançar? Para você entender o bloco de avançar, vamos pensar o seguinte: o que é estudar no geral? Quando você estuda, né, tendo aulas como referência, a aula é aquele ponto de partida, né, o teu primeiro contato com algum conteúdo. Então, lembra que eu falei no nosso cenário. Né? No nosso cenário aqui a gente vai considerar alguém que está fazendo, digamos, um primeiro contato com todos os novos conteúdos. Então, se você teve aula, por exemplo, de matemática, de gramática, de história e de biologia na segunda-feira, aquela premissa básica, né? A aula dada é aula estudada hoje. Porque se você estudar amanhã, você provavelmente já vai se enrolar, né, no momento de ter que aprender esse conteúdo. E aí, o que você vai fazer aqui, então? Se eu tenho aula de matemática, gramática, história e biologia, eu vou fazer o quê? Eu vou avançar esses conteúdos, eu vou estudar esse conteúdo novo. Então, o bloco A
é o bloco de avançar conteúdo novo. E aí aqui na segunda-feira, então, o que eu tenho que fazer? Digamos que eu tenho aula de manhã e a minha sessão de estudo, ela acontece à tarde. O que eu vou fazer então? Digamos que à tarde, ali por volta das 2 horas, de 2 até, sei lá, 6 horas, é o horário que eu tiro para estudar. E aí, o que vai ser aqui? Isso aqui é a minha sessão de estudo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, né, os meus bloquinhos. Então, quais seriam os meus bloquinhos na segunda-feira, por enquanto? Por enquanto, começou meu ciclo de estudo. Então, por enquanto, eu vou apenas avançar no conteúdo, certo? E aí, então, eu vou fazer aqui um bloquinho para avançar. Esse avançar é o quê? É pegar o conteúdo da aula de hoje e estudar para avançar nesse conteúdo. Nesse caso, eu já tenho que fazer uma primeira decisão aqui. Quando eu avanço, eu vou avançar em quem? Eu vou avançar em todos os conteúdos do dia, claro, mas aqui eu já tenho que usar algumas coisas. Por exemplo, digamos que eu estou estudando para passar em medicina. E nesse meu caso, se eu estou estudando para medicina, talvez eu tenha que considerar os blocos, né? Os blocos de acordo com o quê? Com o peso lá do SISU. Então, na tua realidade vestibular e na tua realidade de concurso público, você também tem aquelas disciplinas que têm mais relevância ou mais valor para a sua aprovação. Então, aqui no caso, digamos que eu tenho como preferência as disciplinas da área de natureza, porque natureza tem, digamos, peso 3. Então, nesse caso, qual é a primeira matéria que eu vou estudar no meu primeiro bloco? Eu vou avançar aqui, biologia. E aí depois, eu vou fazer o quê? Eu vou avançar num outro conteúdo, né? Já fui aqui em biologia. Aí eu vou avançar agora em matemática. Então, avancei em matemática. Vou avançar depois na sequência em gramática. E por último, vou avançar em história. Não quer dizer que eu vou estudar biologia de 2 às 3, não quer dizer que eu vou estudar matemática de 3 às 4 horas da tarde, não quer dizer que eu vou estudar gramática de 4 às 5 e nem quer dizer que eu vou estudar história de 5 às 6. Eu só estou organizando os blocos no espaço que eu tenho e talvez eu estude muito mais biologia e matemática e só um pouquinho de gramática e só um pouquinho de história, por exemplo. Tá? Então essa calculadora de tempo de estudo, esse cálculo que você vai fazer para pensar quem que você vai estudar mais, quem que você vai estudar menos, eu já tenho também uma aula sobre isso que está por aqui no YouTube. Eu vou deixar isso também na descrição do material. Então aqui, vamos colocar esse ponto, né? Para cá, o que vai determinar o seu tempo de estudo? Aqui você vai usar uma calculadora de tempo de estudo. Calculadora. Em que você vai basear o quê? Alguns parâmetros. Por exemplo, o peso do edital, né? Ou seja, biologia tem peso maior do que matemática, então normalmente eu vou estudar mais biologia do que matemática. Só que eu tenho que considerar também a recorrência desse conteúdo. Às vezes, o conteúdo de história, que apesar de ser peso 1, tem muito mais valor do que o conteúdo do dia de biologia, que apesar de normalmente ser peso 3, pode ter sido um conteúdo inútil daqueles que nunca caem no Enem, sabe? Digamos que aqui em biologia você estudou, sei lá, embriologia, uma coisa que praticamente não cai no Enem. E em história você estudou lá um assunto X que cai todo ano, que é certeza que vai cair na prova. Então, nesse caso, por conta da recorrência, esse conteúdo ganha mais valor, né? E tem ainda também o fator dificuldade. Aquilo que é mais difícil custa mais tempo de estudo. Então, normalmente, o que vai acontecer? Você vai considerar o peso, a recorrência e a dificuldade, a famosa PRD, para pensar, no final das contas, em qual vai ser o valor desse conteúdo. E aí, baseado nisso, qual será o tempo de estudo desse conteúdo. Então, um primeiro erro que todo estudante, ou quase todo estudante, comete é fazer um horário fixo de estudo para cada disciplina. Né? Ou seja, eu sempre vou estudar mais biologia do que história. Está errado, tá? Porque tem conteúdo de biologia que tem baixo valor. Tem conteúdo de história que tem alto valor. E isso quer dizer o quê? Que normalmente você vai estudar mais biologia, mas vez ou outra você vai estudar um pouquinho mais de história, ou um pouco mais de gramática, ou um pouco mais de matemática, tá? Então, feito isso, digamos que eu determinei aqui o meu bloco de estudo de biologia e, nesse caso, é o meu bloco A, meu bloco de avanço. E nessa segunda-feira, digamos que, por enquanto, eu só estou preocupado em avançar conteúdo. Eu não estou preocupado ainda em revisar, nem qualificar, nem trabalhar, nem fazer fortalecimento, tá? Então, se eu vou avançar conteúdo, o que eu tenho no bloco de avançar?
Primeira coisa que eu faço, então, no meu checklist. Para avançar um conteúdo, né, eu tenho que determinar os blocos de avanço. Ou seja, na minha rotina aqui, nas minhas sessões de estudo, digamos que todo dia, à tarde, né, por conta da minha rotina, todas as minhas tardes eu vou avançar conteúdos. Algumas vezes eu vou estudar até as 18 horas, algumas vezes eu vou estudar somente até as 17, porque ou o dia foi mais leve, ou tenho algum compromisso. Às vezes, sei lá, eu vou ter que começar a estudar um pouquinho mais tarde, que eu vou começar às 3 e vou até às 6 e por aí vai, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é determinar em quais momentos da minha semana eu avanço o conteúdo. E aí, em quais momentos você vai avançar? Em toda vez que você tiver aula. Então, o que eu fiz aqui, ó? Uma situação onde aula dada é aula estudada. Se eu tenho aula de manhã, eu estudo para avançar conteúdo à tarde. Pronto, tá? Então, determinei os meus blocos de avanço. Agora, eu vou fazer o meu checklist de conteúdos. Então, digamos que hoje aqui é segunda-feira, eu tive aula de biologia e hoje eu vou avançar meu conteúdo de biologia. Para isso, eu vou dar uma olhada aqui no meu checklist e digamos que eu vou aqui fazer isso com a aula 20. Né? Digamos que hoje o professor de biologia deu aula do conteúdo 20 de transporte através da membrana. Isso quer dizer o quê? Que eu já vi todas as aulas anteriores, certo? Todas as aulas, 1, 2, 3 até a 20, eu já vi. Tá? Então, vamos considerar aqui que eu já estou no meio do processo de uma rotina de estudo. Então, digamos que lá eu vi que eu estou no conteúdo 20 de biologia. Então, ok, sentei para estudar, digamos que são 2 horas da tarde, está na minha hora de estudar, digamos que eu vou ficar aqui fazendo um estudo de mais ou menos 1 hora, certo? Então eu tenho 60 minutos para estudar. O que vai acontecer nesses meus 60 minutos? Primeira coisa, então, para avançar um conteúdo, é fazer uma retomada de conteúdo prévio, que no fim das contas, ó, é uma micro etapa de revisão nesse meu bloco de estudo. O que significa retomada de conteúdo? Se eu tenho o conteúdo 20 para estudar, vamos lá dar uma olhada nele. Se eu tenho aqui o conteúdo 20 para estudar, de transporte através da membrana, antes de sair estudando esse conteúdo de transporte através da membrana, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma retomada, eu vou tirar dos meus 60 minutos, eu vou tirar 3 minutos, 5 minutos no máximo. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada nos conteúdos prévios relacionados a isso aqui. Ou vou estabelecer simplesmente que toda vez eu vou fazer uma revisão dos últimos 3 conteúdos. Quem são os últimos 3 conteúdos? São o conteúdo 19, o 18 e o 17. Então, o que eu faço? Antes de começar a estudar transporte através da membrana, nesses 60 minutos que eu estabeleci, eu vou tirar 5 minutos e vou rapidamente revisar membrana plasmática, citoplasma e origem dos primeiros seres vivos. Por que eu vou fazer isso? Quando eu faço isso, eu estou resgatando conhecimentos prévios. E quando estou resgatando conhecimentos prévios, eu estou facilitando a minha aprendizagem. Por quê? Porque todo conteúdo novo, todo conhecimento novo, só vai ser aprendido com sentido e significado se eu puder relacionar eles com o que veio antes. Pensa nisso. Você só aprende conteúdo novo se esse conteúdo novo for relacionado com o conteúdo velho. Então, quem é o conteúdo velho, o conteúdo prévio, o conteúdo que eu já sei? É o conteúdo 17, 18 e 19. Então, eu faço uma micro revisão de 3 minutos, 5 minutos desses conteúdos para preparar minha cabeça para receber esse conteúdo novo. É tipo quando você assiste uma série, né, que tem um episódio novo e antes daquele episódio novo de 40 minutos, tem aquela revisão de 30 segundos com as cenas principais dos capítulos anteriores. Então, o que você vai fazer aqui nessa micro revisão de 1 minuto para cada matéria? Você vai simplesmente passar o olho em resumos ou anotações que você fez, só para fazer aquela lembrança dos capítulos anteriores, tá bom? Fazendo isso, então, você está assimilando na sua rotina micro-revisões estratégicas. E isso já é o quê? Já contribui para o reforço de aprendizagem. Por quê? A neurociência nos ensina, né? A mãe da memória é a repetição espaçada. Então, se eu vou estudar biologia 2 ou 3 vezes por semana, eu vou fazer revisões 2, 3 vezes por semana de conteúdos prévios, tá bom? Então, fiz essa retomada de 3 minutinhos, 5 minutinhos. Agora, eu vou trabalhar minha teoria. Então, trabalhar a minha teoria significa o quê? No caso, eu já tive aula, então eu vou fazer a minha leitura de material
Junto e paralelo a essa minha teoria, eu vou fazer anotações de registro e organização, e aí você já vai perguntar assim, mas é aquela história de fazer questões, de estudar por questões. Calma, só estuda por questões quem tem base teórica, certo? E eu sempre defendo que alguma teoria, antes de fazer questão, você tem que ter, certo? Então, se você foi para a aula de manhã, fazer a leitura do material depende do quê? Depende da facilidade do conteúdo. Se você teve uma aula de manhã que o conteúdo é relativamente fácil e que você tem alguma noção, então essa tua leitura pode ser muito mais breve ou nem existir, tá? Isso depende do valor do conteúdo, da dificuldade, da recorrência, de uma série de parâmetros. Então aqui, ó, você vai fazer a leitura, vamos colocar aqui um asterisco, se você precisar dessa leitura, tá? Isso aqui é importante considerar o quê? Todo mundo precisa de teoria para encarar do jeito consciente a prática, né? Eu já gravei aulas, né? Isso já são aulas pagas, né? Do curso NeuroEnem, onde eu acho que eu tenho lá quase 1h40 de uma aula só sobre como estudar e aprender fazendo resolução de questões. Só que para isso tem que ter teoria. E aí, claro, eu não vou ficar aqui 1h40 explicando sobre isso, porque o objetivo aqui é ser um pouco mais rápido, tá? Então, você vai fazer a leitura se você precisar. E as anotações de registro e organização são anotações que você provavelmente já fez lá na sua aula. Você vai, baseado na leitura, melhorar essas anotações de novo, se você precisar. Eu defendo que você tem que ter, sim, resumos e anotações. Tem muita gente por aí falando que não precisa, mas eu defendo, sim, precisa. Por quê? Fazendo algumas anotações, e tem jeito, né, tem métodos muito fáceis e simples de fazer isso, não precisa ser um mega resumo, tá? As anotações, elas organizam a tua cabeça. Quando você faz uma anotação, você facilita o processo de aprendizagem. Anotar não é perder tempo, anotar é investir em aprendizagem. Por quê? Porque com anotações, não é só para você copiar o que o professor falou ou copiar e xerocar o que está no teu livro. Isso é o jeito errado. Anotações servem para quê? Para fazer uma espécie de linha de raciocínio, né, um guia de estudo e para organizar as coisas na tua cabeça. Por isso que os mapas mentais, por exemplo, são maravilhosos. Tá? Pensa assim, o teu pensamento, ele é caótico. A escrita é organizadora. E muitas vezes um conteúdo que você não entende, não aprende, você nem entende, nem aprende, porque ele está desorganizado na sua cabeça. Tá? Então, se você precisar de leitura, faça. Se você puder e precisar de anotações, faça. Eu super recomendo isso aqui. Fazer anotações é extremamente valioso para a sua aprendizagem, até porque isso depois vai virar o quê? Material de revisão. Então lembra, tem um bloco de revisão. Nesse bloco de revisão, sim, você vai resolver um monte de exercícios, mas você também vai precisar de anotações de vez em quando. Então, se puder, faça anotações, tá? E aí, finalmente, chegamos aqui na coisa que todo mundo quer fazer, que todo mundo sabe que tem que fazer, que é a resolução de questões para fixação. Então, se hoje eu tive aula, né, do conteúdo 20, de transporte de membrana, né, onde eu vi lá, de repente, osmose, bomba de sódio e potássio, essas coisas, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver questões sobre isso, certo? Então, eu vou resolver questões para fixar esse conteúdo que eu deveria ter aprendido. E aí, através dessa resolução de questões, eu terei dúvidas, lacunas, tem coisa que eu não vou entender, tem coisa que eu não vou compreender. E aí, de repente, dependendo do momento, o que eu faço aqui? Eu registro dúvidas e coisas que eu não entendi, mas que também, por conta dos 60 minutos que eu tenho, eu não tenho tempo de resolver isso. Não agora. Então, lembra? Lá no começo dessa aula, a gente falou que nós temos um bloco para trabalhar, certo? Então, é para cá que vem esse negócio que você não entendeu. Então lembra, eu só tenho 60 minutos para estudar. Eu gastei, digamos, 5 minutos ali para fazer a retomada dos conteúdos prévios. Aí, dependendo da minha necessidade, eu posso gastar ali 20 minutos com leitura e anotação. E aí, para isso, claro, eu tenho que ter estratégias de uma leitura mais dinâmica, uma leitura um pouco mais rápida, de anotações mais enxutas e rápidas, né? Não adianta eu passar essa minha 1 hora lendo uma apostila, né, bem devagarinho, fazendo aquele grifo inútil, né? Existe o grifo útil e o grifo inútil. Aí você vai lá, faz o grifo inútil, aí faz aquelas anotações inúteis porque você não sabe fazer anotação. Então, tudo isso faz você perder tempo. Agora, se você sabe grifar, sabe ler, sabe anotar, você faz isso aqui bem rapidinho. E aí, o tempo que sobrar, você reserva ali 20 minutos, se possível, pelo menos, né, metade da tua sessão de estudo, uma parcela significativa da tua sessão de estudo, para fazer resolução de questão, tá? Então, essa primeira parte de teoria, você vai passar somente o tempo necessário nessa teoria para dar conta de fazer
resolução de questões. Por quê? Porque é aqui que está o ouro, tá? Resolver questões, resolver exercício é a parte principal do seu processo de estudo, beleza? Pensando, pelo menos, em estudo preparatório. Aí, beleza, fiz a minha resolução de questões, registrei lá dúvidas que eu vou ter que tirar depois, percebi algumas sacadas e novos insights, então o que eu faço? Lembra das anotações aqui que você fez? Você vai ajustar, vai atualizar ela e melhorar as anotações. Então, aquele teu resuminho bem bosta, bem ruim, ele vai virar um resumão de alto nível, né? Uma coisa melhor, não porque ele ficou grande, mas porque ele tem ali um conteúdo, né, que foi filtrado por questões. E aí, claro, se você está estudando para Enem, você vai resolver questões de Enem. Se você está estudando para a FUVEST, você vai resolver questões da FUVEST. Se você está estudando para um concurso da CESP, você vai resolver questões da CESP. E por aí vai. Você vai resolver questões, geralmente, da sua banca, tá? E aí, beleza, acabou a minha questão, né? Acabou minha sessão de 60 minutos de estudo. Eu agora faço em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo, uma super síntese, que é o quê? Uma micro-revisão. Lembra? Sem revisão não tem aprovação. Então, eu comecei revisando, eu termino revisando. O que eu vou fazer nessa micro-revisão aqui de fechamento de sessão de estudo? Eu vou fazer uma super síntese do que eu acabei de estudar, certo? E para isso você dedica ali, você reserva dos 60 minutos e pensa assim, cara, eu tenho que deixar 3 minutos, não mais que isso, lá no final da minha sessão para fechar. Então você separa 3 minutos lá no começo, separa 3 minutos, apertei um botão aqui, separa 3 minutos lá no final e assim você consegue, né, ter um bom começo e um bom final de sessão de estudo. Essa super síntese tem qual objetivo? O objetivo dela é fazer um esforço mental, e aí lá da neurociência a gente traz isso também, né? Se não te faz pensar, não serve para você aprender. É que nem academia, no pain, no gain, certo? Então aqui você vai fazer um esforço mental agora da seguinte forma. Passei 57 minutos estudando biologia. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um áudio, vou gravar um áudio, vou pegar meu celular, vou criar um grupo de WhatsApp para mim, só eu, sozinho, e vou ficar lá dentro e vou guardar meus áudios de resumo. E aí vou pegar agora e vou imaginar o quê? Eu vou imaginar que o meu melhor amigo perdeu essa aula e eu vou tentar explicar para ele a essência dessa aula num áudio de 1 minuto, mais ou menos, ou 2. E aí você vai gravar um áudio e vai tentar explicar para esse teu melhor amigo o que foi que você acabou de estudar e o que é que ele precisa urgente saber desse conteúdo. Então você vai explicar, sobre transporte de membrana tem isso, 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 blá, blá, blá. Então você faz ali um reforço e aí, preferencialmente, sem olhar para as anotações, sem olhar para nada, tá? É de cabeça mesmo, porque isso vai forçar você a trabalhar a sua mente, a sua memória, a sua aprendizagem, a fazer conexões. Esse esforço de botar para fora alguma coisa que você acabou de estudar, ele é extremamente impactante. Tá? Mas é muito impactante. Eu me arrisco a dizer até que se você fez uma boa sessão de estudo de 57 minutos, ela pode não servir de tanta coisa se você não investir esses 3 minutos finais. Tá? Então, faz ali um resumo de áudio. Dependendo do conteúdo, você não se sente tão à vontade para fazer áudio, eu acho que não funciona tão bem, você pode fazer um post-it carrossel. O que é isso? Carrossel é uma técnica lá do Instagram. Quando você entra no Instagram de alguém, não tem aquelas fotos que você fica passando para o lado, que são, tipo, geralmente, né, você tem um título, aí você arrasta para o lado, aí você arrasta, e fica vendo. Isso é carrossel. Então, imagina que você vai pegar um post-it. O que é o post-it? São aqueles bloquinhos adesivos de anotação e pensa que você tem que tentar resumir todo o conteúdo que você acabou de estudar em, no máximo, 5 post-its. Né? Ou seja, qual é a essência disso? Como é que você faria isso? Você tenta escrever isso num espaço pequenininho, né? O post-it pequenininho é bom porque ele te obriga a pensar de forma sintética. E aí, em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você escreve ali rapidinho, faz o post-it e gruda numa parede. Ou, sei lá, pega um caderno e gruda os post-its um do lado do outro, ou um em cima do outro, tá? Mas guarda, faz esse registro, faz esse esforço. Por quê? Porque colocar o conteúdo que você acabou de estudar em fragmentos de papel pequenininho, numa sequência onde você se limita a colocar tudo isso em no máximo 5, ou 6, ou 10, não sei, aí você que delimita teu carrossel, mas é importante ser pouquinho, né, porque isso te força a pensar na essência. E ao pensar na essência, você pensa. E quando você pensa, você favorece a tua aprendizagem. Você pode fazer algo parecido usando o post-it carrossel ou o post-it flashcard. O que é o flashcard? São aquelas fichas em que você, na frente da ficha, escreve uma coisa e na parte de trás, você descreve essa coisa, você explica o que é. Então, acabei de estudar osmose. Então, eu vou escrever aqui, osmose.
e vou escrever aqui o que é osmose. E aí você vai fazer isso com o quê? Com aqueles conceitos principais dessa aula que você tem certeza que você precisa guardar e que você vai ter dificuldade e que provavelmente você vai esquecer. Então você vai fazer isso com o post-it também, ou com um ficha, ou com qualquer coisa, ou com Anki, ou com qualquer recurso que você tenha que permita você fazer um flashcard, tá? Então você vai fazer isso com qual objetivo? Não de preparar de fato o Anki ou qualquer coisa assim, mas de fazer esse esforço de pensar quais são as coisas que eu preciso guardar e que provavelmente eu vou esquecer desse conteúdo. E aí esse esforço de criar esse material te ajuda também a lembrar. Faça isso em no máximo 3 minutos, tá? E também, se você não quiser fazer isso em forma de flashcard, simplesmente pega um papel, pega uma folha, que você possa manter guardada, ou pode ser um arquivo digital, Word, um Google Docs, qualquer coisa, e você escreve lá o quê? Perguntas, né? Você vai fazer uma escrita rápida em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de quais são perguntas óbvias de orientação que você precisa guardar desse conteúdo. Por exemplo, acabei de estudar o conteúdo 20 de transporte de membrana. Então, o que é membrana? O que é transporte de membrana? Quais são os transportes de membrana? Para que serve a osmose? Para que serve difusão facilitada? Para que serve de bomba de sal de potássio? Você faz essas perguntas óbvias que você tem que saber desse conteúdo. Por quê? Porque quando você lista um conteúdo que você acabou de estudar, fazendo a você mesmo perguntas, você está exercitando aquela mentalidade de professor, do tipo, se eu tivesse que cobrar uma prova sobre isso, sobre quais conteúdos eu iria questionar os meus alunos? Eu iria questionar aqueles conteúdos mais importantes. E aí, você vai fazer isso para quê? Porque aí, de repente, numa outra próxima sessão de estudo, você pode usar essas perguntas para fazer o quê? Para fazer revisão. É uma técnica simples, onde você termina de estudar um conteúdo, anota perguntas específicas, perguntas que vão fazer você pensar, perguntas de partes do conteúdo que são importantes, que você provavelmente vai ter dificuldade ou vai esquecer, você anota isso e deixa ele guardadinho. Quando você for revisar, antes de qualquer coisa, você faz uma revisão dessas perguntas, para ver se teu cérebro ainda consegue elaborar respostas para isso, tá bom? Então, feito isso aqui, você fez um bloquinho de biologia. Aí você vai fazer o que depois? O teu bloco de matemática, e aí teu bloco de gramática, e aí teu bloco de história. Repetindo tudo isso, ou quase tudo isso, a depender do valor, da necessidade e das condições de cada conteúdo. Se, por exemplo, um professor teu deu aula e ficou pela metade, você não precisa fazer tudo isso. Se, de repente, um conteúdo é muito fácil para você, você não precisa fazer leitura e anotações. Ou se um conteúdo é praticamente inútil, né, aquele tipo de conteúdo que o professor deu porque tinha que dar, porque estava na apostila, você pode fazer, quando muito, ali só uma anotaçãozinha breve, ou resolver uma questão ou outra, ou quase nada disso, tá? Então, isso aqui que eu estou te mostrando, esse bloco completo, esse monte de coisa, é para aquele conteúdo que é importante e também relevante, tá? Então, faça aí suas considerações, beleza? Não precisa fazer tudo toda vez, para todas as matérias, para todas as aulas, até porque isso também é um erro clássico dos estudantes. É achar que tem que fazer tudo para todas as coisas e estudar tudo do mesmo jeito. Não é assim, tá? Tem conteúdos e tem disciplinas que você vai fazer todos os elementos desse bloco. Tem conteúdos e tem disciplinas que por algum parâmetro você não vai precisar fazer tudo isso aqui, óbvio, tá bom? Então, com isso, fizemos aí o nosso bloco para quê? Para avançar conteúdo. Então, ao longo da minha vida, da minha rotina de estudante, eu vou avançar conteúdo aqui, né? Estou no conteúdo 20. Aí na minha próxima aula, eu vou fazer um bloco para avançar o conteúdo 21. E na próxima aula, para avançar o conteúdo 22 e o 23, e assim vai. Então, o que é o bloco de avanço? É aquele bloco em que você está percorrendo aqui, ó, o teu cronograma de estudo. Você está indo para frente. Você está na aula 20, depois 21, 22 e por aí vai. Então, o bloco para avançar conteúdo significa isso, que você está literalmente avançando, né, no seu checklist, no seu cronograma de estudo, tá bom? Então, aqui a gente encerra, acho que essa aula ficou gigante, né? Aqui a gente encerra, então, o primeiro bloco de estudo, o bloco de avanço, tá? Se você tiver qualquer dúvida ou considerações sobre o seu cenário, sobre a sua realidade de estudo, não esquece de deixar um comentário, tá bom? E, na sequência, você tem ali as próximas aulas dos próximos blocos de ação e a gente se vê por lá. Até mais!